A gente dá continuidade a esse debate com o nosso querido amigo Dr. Danilo Pereira. Dr. Danilo, outra grande preocupação que se dá nessa questão aí, mais especificamente, é na questão da saúde, né, e dos problemas que são trazidos pela vida sedentária. Que problemas são esses e, principalmente, como é que um projeto de mobilidade urbana sustentável poderia mudar essa problemática como um todo? Perfeito. Eu vou falar 3 pontos aqui em relação a esse seu questionamento. Só vou abrir um parênteses para explicar o que é o sedentarismo e o que é o comportamento sedentário, porque eu vou precisar que vocês saibam disso para entenderem o final da proposta. Sedentarismo é aquela pessoa que não cumpre uma meta de exercício físico, de movimento programado durante uma semana, que, pela Organização Mundial de Saúde, 150 minutos de uma atividade aeróbica de moderada intensidade por semana, intercalado com 2 vezes de treinamento resistido em dias não consecutivos. Ou seja, exercício é remédio. Então, como é que a gente faz uma combinação do movimento, dos tipos de exercício? 150 minutos de atividade moderada com 2 dias de treinamento resistido. Musculação e uma atividade, por exemplo, você mescla corrida com musculação, pedalada com musculação, natação com musculação. Geralmente, o treinamento resistido vai estar lá sempre bem recomendado. Comportamento sedentário, que aí vai ser o grande ponto-chave de todo esse contexto que a gente conversou. Comportamento sedentário, que é você ficar em uma posição que não aumente o seu gasto energético basal. A gente está aqui conversando, estamos sentados, confortáveis, sem nenhuma sobrecarga, então, mas mesmo assim a gente tem um gasto mínimo. E esse gasto mínimo a gente colocou como uma constante, é um MET. É o tanto de energia que você gasta para se manter vivo em uma posição sentada. Ponto. Esse é o comportamento sedentário. São atividades que fazem com que você não aumente o seu gasto basal. Como? Ficar sentado, ficar deitado, ficar em frente a uma televisão, né? Então, todo esse contexto de nossa sociedade, se você está se deslocando dentro de um carro, se você fica 7 horas, 8 horas sentado em frente ao computador, isso tudo é um contexto de comportamento sedentário. E a gente tem que combater esses 2 pontos. Por quê? E aí vem a resposta que eu vou dar para vocês. Em 2018, se a gente pegar no mundo, por que as pessoas morrem? Então, fizeram isso. Vamos fazer uma retrospectiva de todas as mortes que aconteceram no mundo em 2018. E eles viram, associaram que a cada 9 mortes, uma tinha relação com sedentarismo. Vamos lá, vou citar um exemplo. Uma pessoa que teve uma infecção generalizada grave. Eu vou trazer umas palavras mais simples, tá? Não é assim que a gente fala. Mas por que ela tem uma infecção generalizada grave? Porque ela tinha uma coisa que chamava pé diabético. Mas por que ele tinha um pé diabético? Porque ele tinha diabetes. Mas por que ele tinha diabetes? Porque ele tinha obesidade. Mas por que ele tinha obesidade? Porque ele era sedentário. Então, se a gente for fuçar lá no fundo, vai ter o sedentarismo relacionado. Então, novamente, em cada 9 mortes no mundo, em 2018, uma tinha relação com o sedentarismo. Então, aqui já é um grande ponto da gente evitar mortes precoces. Ou seja, você poderia ver mais, você poderia viver com uma melhor qualidade de vida, e hoje a gente usa um termo chamado não só expectativa de vida, mas expectativa de vida útil. Não é simplesmente você chegar aos seus 90 anos, mas é a forma como você vai chegar aos 90 anos. Funcional, independente, com autonomia, conseguindo executar as suas tarefas, tal qual como você fazia quando tinha 40, 50 ou até mais jovem. E aqui eu vou trazer alguns números, alguns dados, só para ficar um pouco mais palpável, né, em termos desse contexto de mobilidade urbana. No Congresso de 2020, no Congresso Europeu de Cardiologia, eles associaram 2 coisas que eu achei bastante interessante: ruído e poluição do ar. Então, o custo social
que os ruídos da sociedade, né, a gente vê o barulho, né, e a poluição, eles tiveram em torno de 1 trilhão de euros na Europa no ano de 2015. Só para ter 1 trilhão de euros, né? Os custos em relação a isso. Ansiedade, depressão, hipertensão, infarto, AVC. Então, isso tudo, eles já estão relacionando com esse texto, com esse termo. E os custos sociais com álcool e tabaco somados deu um total de 660 bilhões de euros. Ou seja, a poluição do ar de uma sociedade, os ruídos em torno de uma sociedade, eles geram custos, e esses custos são muito maiores do que vícios, do que coisas que já impactam na saúde, que a gente já sabe. Então, eu sei que fumar faz mal à saúde, mas talvez vocês não soubessem que o ruído da sociedade tem relação com hipertensão, tem relação com infarto, tem relação com AVC. Então, isso tudo tem relação com a sua saúde. E a gente está falando de um contexto tanto de saúde pública quanto de saúde individual, saúde privada, né? Que a gente não dá para desgarrar um do outro. Então, o porquê sempre vai ser baseado nisso. Então, a gente tem que combater o sedentarismo, tem que combater esse comportamento sedentário, principalmente, porque isso custa anos de vida. Você vive menos e, com um grande parênteses aqui, com a menor qualidade de vida durante a sua vida, sendo ou tendo um comportamento sedentário. Então, a gente tem que quebrar. E nessa minha vivência lá em São Paulo, uma das recomendações, as condutas, então a gente carimbava isso, é uma receita médica, da pessoa descer 2 estações antes, mesmo que ela vá de carro ao trabalho, que ela estacione o carro um pouquinho mais longe do seu trabalho, que se ela trabalha ou se trabalha ou se mora, né, no 3º, 4º andar, que deixe de usar o elevador e comece a usar mais as escadas. Nesse ano de agora, né, bem recente, o Ministério da Saúde, ele lançou um guia da atividade física para a população brasileira. E uma frase que já está em alguns outros livros de medicina esportiva, que eu também vou colocar aqui, cada movimento conta. Então, as pessoas perguntam, mas o que é o melhor? O que é que eu posso fazer? Eu preciso ir em uma academia, eu preciso vir em um boxe crossfit, ou então eu tenho que começar a fazer musculação? Olha, qualquer coisa que você faça em termos de movimento é melhor do que nada. E essa mensagem, novamente eu falei, né? Exercício é remédio. Se a gente entende o porquê, se a gente consegue visualizar isso, a gente consegue entender o impacto que o comportamento sedentário tem na nossa saúde. E mais importante, tão importante quanto, na verdade, o exercício como remédio, é que cada movimento conta. Então, proponha a quebrar esse comportamento sedentário. E nesse próprio guia, ele colocou uma coisa que eu vou repassar aqui. A cada hora que você fique de comportamento sedentário, quebre esse vício, quebre essa parte, essa mesma postura que você está, por 5 minutos. Então, você está lá no seu escritório, está no hospital, está em casa, né, está trabalhando de home office, você coloca ali, você começou a trabalhar 8 horas da manhã. Quando der 8h55, você se levanta, se você mora em casa, ou condomínio, o que for. Desce, vai tomar um copo d'água, se movimenta, alonga por 5 minutos. Isso vai ter um impacto, novamente, eu trouxe alguns números, alguns dados, para deixar um pouco mais palpável esse contexto, porque cada movimento realmente conta, cada movimento vai ter um benefício para a sua saúde, em termos de prevenção de obesidade, hipertensão, diabetes, DPOC, que a gente chama, de desenvolver infarto, doença renal crônica, AVC, tanto nessa prevenção quanto na própria reabilitação. Mesmo que você tenha essas doenças, o movimento ele continua tendo benefício para você.